seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Aqui, as grandes transformações são colocadas em pauta. Nós acreditamos que todo negócio chega a um ponto de inflexão. A diferença está em como você o atravessa. Eu sou Patrícia Schor e vou conduzir a conversa desse quarto episódio. E hoje trazemos aqui um assunto que parece distante da realidade de muitas empresas, mas eu aposto que não é. Principalmente para as micro e pequenas empresas. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, é um tema que me empolga muito, porque isso não tem só a ver com questões climáticas, mas tem também a ver com o desenvolvimento dos negócios e também não é só ligado a estrondosos investimentos. Para falar sobre esse assunto, desmistificar esse tema e trazer alguns insights práticos, nós temos a honra hoje de contar aqui com a presença da doutora Cláudia Kozer. Ela que é a fundadora e CEO da plataforma Nobis, uma plataforma de impacto 4.0 que cria e mensura indicadores ESG para redes intersetoriais. Ela é doutora em estratégia, palestrante internacional e tem publicações nacionais e internacionais sobre estratégia, governança de redes e sustentabilidade. Que privilégio! Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Privilégio é todo meu, viu, Patrícia? Quando nós falamos em sustentabilidade das empresas, nós estamos falando na adoção de estratégias e práticas que equilibram desenvolvimento e crescimento econômico, responsabilidade ambiental e também práticas que criam um impacto social positivo das organizações, não comprometendo o futuro das próximas gerações. No Paraná, que é um estado que a gente tem 1,9 milhão de empresas ativas, a sustentabilidade é um tema que chega com recorrência, cada vez mais relevante para a competitividade empresarial e também é uma forma de compartilhar a responsabilidade entre todos os setores. Cláudia, vamos começar aqui com uma provocação. Quando a gente fala em sustentabilidade para o pequeno empresário, aquele de serviços, por exemplo, eu vou trazer aqui um caso prático de empresários de contabilidade com escritórios de contabilidade, alguns funcionários ou até empresas familiares. Muitos pensam, isso não é para mim. Como que você enxerga essa percepção e por que ela pode ser equivocada? Bom, primeiro gostaria de cumprimentar a todos os membros do Sescap Paraná. E agradecer também o convite para tratar de um tema que, como você bem disse, tem muito misticismo nisso e principalmente na sigla ESG, ESG ou ASG. Tem um monte de sotaque nessa parada aí. Mas a grande questão que está presente nisso é que cada vivente da face da Terra tem uma materialidade, tem uma externalidade quando se relaciona com aspectos produtivos, econômicos, e também quando se relaciona com as demais pessoas, com a sociedade como um todo e com o planeta. Essas coisas, por muito tempo, foram vistas como separadas. Ser lucrativo... Ser lucrativo me impede de ser sustentável, porque senão eu deixo de ser lucrativo. Isso vale para pequenas, médias e grandes empresas. Aonde que está a questão do equilíbrio entre o que nós fazemos enquanto pessoas e enquanto empresas de pequeno, médio e grande porte? E o efeito que isso tem nessa simbiose, porque sim, é pura simbiose. Nós estamos extremamente conectados com a sociedade, com as pessoas, com o planeta. O oceano começa na boca de lobo da sua casa, né? A água, os recursos naturais são dimensões de pessoas, pessoa física e de pessoas jurídicas, a começar pela forma como elas cuidam dessas dimensões todas, né? Então, todas as empresas de todos os portes precisam cuidar de 3 vidas. A vida do planeta, a vida das pessoas e a vida do próprio negócio, mantendo uma perenidade disso, porque todo mundo, apesar de pequeno, quer crescer.
Sim. né? Quer continuar no jogo. Ninguém acorda de manhã e diz, nossa, hoje eu vou dar o pior de mim. E, né? Não, as pessoas querem que seus negócios cresçam, querem prosperar. E isso tudo se dá de maneira muito conjunta. E o ESG, a sustentabilidade, dizem respeito a isso. A como que a gente consegue ser lucrativo e simbiótico ao mesmo tempo com todas essas dimensões aí, né? Falando em lucratividade, né, a gente ainda escuta que sustentabilidade é um investimento alto, que custa caro. E você trata muito sobre alcançar o ROI, que é o retorno sobre o investimento, né, principalmente em projetos sociais, ambientais. Como que você consegue demonstrar que, na verdade, quando uma empresa aposta em ações como essa, ela consegue gerar retorno? Aqui eu queria que você trouxesse um caso prático, assim, para que o empresário consiga enxergar e, de repente, aplicar isso na própria realidade. Tá bom, eu vou dar 3 exemplos, dentro de cada uma dessas dimensões. Imagine você, desde uma empresa de contabilidade, uma empresa que trabalha com outras empresas no eixo E. Você pensa assim, ambiental é coisa para ambientalista. Ambiental é coisa para empresas ambientais. Não. Quando a gente fala, por exemplo, de eficiência energética, a gente está falando de economia de custos, de fazer mais com menos energia. Quando a gente avança um pouco nesse tema e fala de usar, além de ser eficiente, ser ecoeficiente, nós podemos estar trabalhando com o uso de energias renováveis. Então, eu devo me preocupar com que tipo de energia eu utilizo na minha casa, no meu escritório, na minha fábrica. Não só posso, como devo. E isso é muito lucrativo. Tem empresas, a depender do porte delas, que elas conseguem, com eficiência energética, reduzir custos na casa de R$1 milhão por ano. Empresas, indústrias, por exemplo, pequenas e médias indústrias conseguem facilmente esse tipo de resultado. Quer dizer, você consegue ser sustentável, consegue economizar custos, aumentar sua lucratividade e ainda fazer bonito na fita. Sim. Né? Sobre o eixo social, as pessoas confundem muito com assistencialismo. O ESG não tem nada a ver com assistencialismo. Ele tem a ver com como que as empresas juntam desafios que são delas e das comunidades do entorno das suas empresas, dos seus escritórios, das suas fábricas. Então, quando eu trabalho com o desenvolvimento humano de pessoas de uma determinada comunidade que estão próximas da minha empresa, eu posso estar trazendo profissionais mais qualificados. Eu posso estar gerando uma relação de confiança com essas comunidades. Para algumas marcas, isso é fundamental. Isso conta muito ponto para o consumidor. As pessoas, todas, 92% das pessoas no Brasil e no mundo, têm alguma causa. E elas não se conectam mais com as marcas, com as empresas, pelo que elas dizem que fazem, mas pelo que elas fazem. Na prática, né? Exatamente. Ou como elas cuidam das suas pessoas, Exatamente. Né? Então, isso é questão de você conseguir potencializar. Né? Eu conheço empresas, e aí nós podemos pegar o exemplo de uma empresa que contratou mulheres na área para toda a empresa e desenvolveu mulheres negras. E é uma empresa de cosméticos. E ao trazer mulheres negras para a gestão, ela desenvolveu novos produtos para esse público. E hoje o share de resultado desses negócios representa mais de 30% do que a empresa fatura. Quer dizer, não estamos falando de cotas pelas cotas, né? Sem resultado, sem um trabalho estratégico, né? Sem uma intencionalidade de ser bom para todo mundo. Né? E do eixo da governança, gente,
o custo da não gestão, da não governança, deve ser pelo menos 7 vezes mais do que o custo da boa gestão. E isso eu posso te dizer assim, botando a mão no fogo, não só o dedo no fogo. A gente tem acompanhado empresas que perdem muito dinheiro por não fazerem gestão eficiente dos números, né? Os contadores, as empresas de contabilidade do Sescap, que o diga. Sim. É muito trabalhoso fazer contabilidade para uma empresa desorganizada, sem gestão, sem indicador, sem organização. Deve ser o caos, né? Então, quando você trabalha com empresas que primam pela governança, estruturam a gestão de ponta a ponta, com indicadores, com planejamento estratégico, vetorizam essas questões todas, todo mundo ganha junto, né? Esse é o ponto. Então, tem sim muita possibilidade de lucratividade, de rentabilidade com projetos aí de implantação de ESG ou sustentabilidade. Chame do que quiser, mas cuide dessas 3 pontas que de certeza dá muito certo, né? E veja, né, tem muitas empresas que já olham com um olhar muito mais inovador, né? Então, pesquisam tendências, tentam entender o que vem por aí, o que é futuro. Agora, tem outras empresas que a sustentabilidade, ela começa com questões gerenciais internas, que foi o que você falou, né? Com redução de custos e de recursos, por exemplo. Então, talvez esse seja até o pontapé inicial para muitas empresas. Mas dentro desse universo de empresários, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho exemplos. Quais as primeiras ações práticas que o empresário consegue implementar na sua empresa, sem grandes investimentos, mas que já fazem a diferença? Sim. A primeira coisa é ter intencionalidade. Porque sustentabilidade e ESG sem intencionalidade, da alta gestão, eu falo do proprietário, do fundador, dos principais executivos, se eles não têm essa intencionalidade de vetorizar a sustentabilidade como um fator de geração de resultado, eles vão encontrar, vai ser faz de conta. E de faz de conta a gente tá bastante sobrecarregado já, né? Então, muito bem, tem intencionalidade, junte. Eu vou dar dicas assim, bem passo a passo. Identifique na empresa quais áreas seriam chave para você começar a fazer. Se quer começar pela governança, ou ambiental, ou social, ou as 3 juntas, tanto faz. Identifique na empresa gestores, outras pessoas que você percebe que têm proximidade de valores com essas dimensões. Traga para dentro um consultor, um palestrante, alguém que conhece de verdade sobre o tema, que trabalha com isso, para organizar esse fluxo. Então, começa com essas pessoas-chave. Geralmente, a gente envolve as pessoas da área financeira, né? Da área administrativa, financeira. Se for uma empresa do setor de produção, da área de operações, pega lá a área logística, as áreas que você entende que possa, a área de gestão de pessoas, traz para dentro, capacita e começa por um comitê, né? Cria um comitê interno que se reúne com frequência de 1 semana, no máximo 2 semanas, 1, 2 horas, tira esse tempo para colocar na mesa tudo que se tem, né? De disposição, de recurso, de possibilidades de ganhos, porque uma consultoria bem ajustada, um treinamento bem feito, vai conseguir te ajudar a identificar como que você pode começar sendo mais eficiente nessas 3 pontas aí, né? Então, desde a parte de gestão de pessoas, a gestão financeira, o nível de endividamento, a captação de recursos, faz esse mapeamento e aí você começa
começa a fazer uma implantação dessa natureza, né? Assim, posso dizer que já nos primeiros meses você vai começar a perceber resultados interessantes aí nos processos, no modelo de gestão. Você já vai começar a visualizar ganhos ou, no mínimo, redução de custos em algumas áreas. É muito interessante que você mencione isso, doutora Cláudia, porque eu trago aqui, até vou compartilhar como case de inspiração. O próprio Sescap lançou uma campanha nesse ano de 2025, que é a campanha Sescap Mais Verde. Então, é uma campanha que ela surgiu justamente como para isso, né? Para trazer a prática das empresas, trazer um tema com proximidade. Então, como que ela funciona, né? Hoje, o Sescap representa mais de 38 mil empresas no Paraná, empresas de serviços. Então, são empresas que movem a economia e elas são feitas de pessoas. Então, quando nasceu essa campanha Sescap Mais Verde, ela surge principalmente para abastecer de informações e exemplos, mas tudo isso começou dentro de casa. Então, o Sescap criou um comitê interno com colaboradores, né, orientados pela gerência e pela diretoria, criou esse comitê interno. Então, os próprios colaboradores criam esse senso de pertencimento, né? Então, são pequenas ações. Por exemplo, redução de copos de plástico, que antes tinha nas recepções para beber água, café. Então, hoje, como funciona? Cada colaborador tem sua canequinha. Nas recepções também, xícaras ao invés de copos plásticos. Em cada ambiente de uso comum, principalmente, foram colocadas informações sobre quanto se economiza com torneira aberta, com o consumo de plástico, com o uso de papel, por exemplo. Houve redução de impressões. Então, até processos gerenciais, como a assinatura de documentos contábeis, por exemplo, que antes ainda eram feitos via malote, via papel impresso, hoje funciona totalmente de forma eletrônica. Então, nós começamos primeiramente com a lição dentro de casa. O próprio colaborador, se torna fiscalizador do outro, né? Então, por exemplo, a luz ficou acesa. Puxa, já tem um puxãozinho de orelha ali, um recado, porque vai criando esse senso de pertencimento. Sim. E além do que, foi criado um boletim Sescap Mais Verde. Toda semana, colaboradores, diretores recebem informações sobre como hoje a sustentabilidade move negócios, move pessoas. Porque com essa sensibilização, as empresas que são feitas de pessoas, essas pessoas também começam a levar essa prática para dentro de casa. E aí começa a gerar um movimento. E é isso que a gente acredita, né? Que tem esse movimento. Agora eu trago um recorte um pouco específico, principalmente para o empresário contábil. Nós sempre falamos que o empresário contábil ele é muito mais do que um emissor de guias, que muita gente ainda às vezes acaba vendo ele assim, mas que ele é um consultor estratégico e também um agente multiplicador dessas práticas sustentáveis. Quando a gente fala em contador, né? De que forma, qual a importância dele num processo como esse, movimentando as outras empresas para quais ele presta consultoria, para que ele atenda, para que ele consiga, de fato, se tornar um consultor estratégico e também gerar mais valor para o seu negócio? Poxa, essa pergunta que o Sescap Paraná se faz é muito pertinente, porque as empresas de contabilidade, os contadores, moram no G da governança, do risco e do compliance das empresas que elas desempenham atividades de registro contábil, que na verdade é isso que você fala, transcende muito essa dimensão, porque por trás de um serviço de contabilidade mora toda a governança fiscal, os registros financeiros. E se você, vou fazer um desafio para os contadores e contadoras que façam o seguinte: perguntem para seus clientes se por acaso eles já foram perguntados pelos seus clientes sobre como anda a governança dos negócios. Porque
de cada 10 empresas que eu conheço, 9, mesmo as pequenas e médias, já foram perguntadas pelos seus grandes clientes por informações relacionadas à governança. Como anda a transparência? Como anda a resiliência econômica do teu negócio? Como você está fazendo os registros disso? Você tem planejamento estratégico? Você trabalha bem com o fiscal? Está com isso regularizado? Quer dizer, isso assegura novos clientes para os teus clientes, né? Assegura legitimidade, confiança, segurança fiscal, tributária para essas empresas. Assegura uma captação de crédito no mercado financeiro com mais condições positivas aí, como redução de taxas de juros. Empresas que têm métricas atreladas ao ESG hoje conseguem taxas de juros de até 30% menos em todos os bancos, BNDES. Em organizações, aí tem empresas que estão conseguindo captar recursos de subvenção econômica, fundo perdido, para fazer investimentos nos negócios. E o requisito é estar tudo certinho. Entendeu? Então, o contador, os escritórios de contabilidade moram na governança. E a governança é estratégica demais para todas as empresas de todos os portes. Então, se você quer dar esse próximo passo, que é o passo para esse tipo de sustentabilidade, que é da sustentabilidade econômica, teu lugar é na governança do ESG. Então, tem muito espaço para escritórios de contabilidade avançarem para esse nível. Eu acho que esse é um assunto que ele até cresce daqui a pouco no podcast, né? Porque eu acho que vale a gente também trazer ele com mais profundidade nessa questão de certificações ambientais, certificações ESG, mas eu acho que aqui é um primeiro passo, né? A gente traz de uma forma um pouco mais palpável. Agora, além dessa campanha Sescap Mais Verde que eu comentei, eu também trago algumas questões, né? O que o Sescap hoje faz para estimular esse cuidado com o meio ambiente, com as pessoas, esse impacto. Além dessas assinaturas de documentos de forma eletrônica, o próprio Sescap hoje fornece o serviço de certificação digital. Então, para a pessoa, nem tudo é só para o empresário, né? Às vezes Sim. A pessoa precisa fazer a assinatura de um documento, consegue fazer isso de forma eletrônica, com segurança, que substitui a mesma validade jurídica da documentação física, né? A eletrônica também tem essa validade, com processos totalmente auditados. Cursos de qualificação, então nós temos uma agenda de qualificação intensa durante o ano todo, todos 100% online, com exceção de alguns programas que hoje a gente já começa a trazer para o presencial, até por necessidade de imersão mesmo, mas a maioria dos nossos cursos de qualificação 100% online. Então, o que isso reduz na prática, né? Às vezes a gente não pensa o quanto isso gera de impacto, mas gera o impacto do deslocamento de colaboradores para uma sede, para fazer um curso presencial. Então, de forma online, você consegue economizar esse tipo de deslocamento que gera o gás carbônico, né, que é o que emite o efeito de gás carbônico quando a gente coloca nossos carros na rua. A assessoria jurídica hoje também é feita totalmente de forma digital. Alguns trabalhos, como hoje a Cireste, nós temos uma câmara de intermediação sindical, tudo feito de via online. Então, assim, são pequenos passos que a gente consegue ver que instituições, empresas, serviços, a digitalização desses processos também acaba economizando esse tipo de recursos. Com certeza. Então, a gente vê o quanto a gente consegue começar de forma pequena. E como você comentou, o cliente do contador, muitas vezes, lá na ponta, ele é cobrado com algumas comprovações, então ele se torna até responsável pela sua cadeia de fornecedores, né? Exatamente. Antes nós víamos muito isso como uma tarefa meio que exclusiva dos governos. E hoje a gente vê que a sustentabilidade, todo esse movimento, ele é uma responsabilidade compartilhada, né? Sim. Olha, veja a importância dessa ação que
que na verdade não é pequena, né? Que o SESCAP Paraná implanta. Por exemplo, quando você fala de digitalizar, a gente está desmaterializando uma porção de coisas. E ao desmaterializar, com a digitalização, não é só um processo, mas é o processo de todo mundo. Sim. Então, assim, se você fizer as contas, hoje, pega ali resmas de papel que você consome e faça o cálculo de quantas árvores você deixou de pé com esse processo. Árvores sequestram carbono. Você pode mensurar isso, entende? Então, muito bem, eu eliminei quantas toneladas de papel em cada um dos escritórios, em cada um dos processos. Gente, isso aí pode ser uma floresta. Sim. Em Porque é pé. um movimento, né? São 38 mil empresas só representadas, né? Exatamente. E é uma ação que ela pode ser replicada, que ela pode ser escalada. Então, sim, tem resultado. Quando você fala de oferta de cursos online, mais do que a redução das emissões de CO2 no deslocamento das pessoas para os eventos, mas em alguns casos, você tem aí a oferta de treinamento para pessoas que não têm condições de fazer esse deslocamento, você traz conhecimento que se torna acessível. Esse é o S do ESG. E quando as empresas começam, as empresas e as organizações como o SESCAP, começam a mensurar isso, elas passam a se entusiasmar mais, porque elas começam a perceber, putz, é possível fazer muita diferença no mundo com ações que exigem um certo esforço, porque a gente sabe que digitalizar um processo, às vezes, exige toda um trâmite, né, legal, né, jurídico para se consolidar. Então, quando organizações como esta passam a construir novos caminhos, poxa, isso tem um efeito razoável aí sobre a vida das pessoas, do planeta e dos próprios negócios, né? E é possível, isso mostra também o quanto é possível começar pequeno, né? Mas mais importante que começar também a medir, mensurar impacto. Então, dentro de uma empresa de serviços, quais indicadores que você considera que são essenciais e de que forma você pode medir eles de forma eficaz e de forma prática dentro das empresas? A primeira coisa que essas empresas podem fazer para medir, o primeiro movimento é medir o que já se tem, o que está fazendo. Por exemplo, se vamos falar de eficiência energética, então vamos pegar aqui o consumo de energia para executar determinadas atividades. Desde os computadores, como você fala, das lâmpadas e tudo mais, mapeia tudo e coloca lá o tempo zero, né? Começando daqui. E aí vai mensurando. Economizou papel, economizou deslocamento, economizou resíduo. E a ideia é colocar contagem em tudo. E principalmente naquilo que você entende que vai gerar um maior resultado. Porque aí você concentra esforços nas dimensões que estão mais próximas aí, né? Que mais próximas do cômputo e também de você afetar não só tua empresa, mas várias outras. E computa. Por exemplo, quando você fala de eficiência energética, então você pega a conta de luz, né? Ela é um indicador, não só de custos, mas vai ser também um indicador teu de CO2, porque você consegue fazer cálculos de qual energia você utilizou, tantos quilowatts, tantos quilos, toneladas de carbono você está emitindo para ter essa luz dentro do teu escritório, dentro da tua indústria. Então, é também começar a se cercar
de profissionais e fazer esse esforço. Ei, eu quero saber o que é esse negócio de eficiência energética. Acessa a família da ISO 50000, estuda lá, veja se você consegue ter insights mais, para dar o próximo passo. Não precisa implantar uma ISO, mas começa a trazer para dentro e começa a fazer esses registros, né? Pega metodologias, leia livros dentro da área, né? Esse é um indicador, né? De emissões, conta de luz. Do papel, a mesma coisa, né? Você mensura, você pesa os quilos que você tem hoje e começa a fazer buscas. Então, seja um indicador e uma meta. Né? Porque você começa a fazer isso, nossa, sabe que isso dá resultado, isso é interessante, começa a engajar as pessoas também para atingirem esses resultados. E um outro exemplo, assim, quando eu vou fazer isso com os meus clientes, veja o tempo que você leva para fechar os relatórios, os DRS, para fazer os lançamentos de uma organização desorganizada, de uma empresa desorganizada e de uma empresa organizada. Vá vendo que o tempo que você vai gastar para fazer a contabilidade de uma empresa organizada é muito mais baixo. Você já vai começar a economizar até com mão de obra, com prestação de serviço. E vai poder ter tempo para se concentrar com coisas mais estratégicas, que geram valor agregado para a empresa de contabilidade e para as empresas também, porque tudo é via de mão dupla. Sim. Agora, para finalizar a nossa conversa, doutora Cláudia, eu quero que você imagine que você está falando diretamente com aquele empresária que está nos ouvindo, mas pensa, tá bom, eu quero começar, mas por onde começar? Qual que é a sua orientação prática para que esse empresário comece a partir de agora? A gente já vai logo virar o ano aí, já estamos fazendo planejamento para o próximo ano. De que forma dá para implantar, colocar essas ações dentro de um planejamento estratégico? Você fala de empresas de contabilidade ou... E também das empresas que são clientes dessas empresas de contabilidade, né? Eu acho que é um assunto que... Bom, o primeiro movimento que você vai fazer isso aqui é para mim também. Não é só para as grandes. Tirar arriscado das tuas objeções para esse tema, o fato de que isso exige investimento, você vai empobrecer e não lucrar com isso. Busca leituras, eventos dentro da área. O próprio SESCAP deve estar promovendo uma série de eventos nessa área. Converse com outros, porque daqui a pouco, se você acredita que isso é muito para o teu vagão, se junte com outros escritórios de contabilidade e com outras empresas e pensa junto. Como é que vocês podem, começar a fazer esse movimento? Então, vá se informar, se junta com o SESCAP, traz especialistas para dentro do negócio com outras empresas, né? Se você acredita que quer compartilhar essa incerteza, essas dúvidas, chama o concorrente, né? Que inclusive, Patrícia, olhar para o outro escritório de contabilidade como um concorrente é pernicioso. Porque ele tem dúvidas compartilhadas, ele tem riscos compartilhados. Hoje você tem com um viés mais colaborativo, muito mais chances de sobreviver no mercado, de lançar novos serviços em conjunto, e potencializar o que você faz se juntando. Então, esses seriam os passos. Mude a visão sobre o tema, vá se qualificar, busque ajuda e faça junto. E comece, né? Comece, não faça sozinho, vai junto, que dá muito certo, tem muito resultado. É maravilha, esse é um tema que eu acho que tem muito assunto, inclusive, para esse podcast. A gente vai trazer em outros episódios mais profundidade a esse tema.
Mas essa conversa hoje mostrou também muito quanto a sustentabilidade é acessível, não para aquelas grandes empresas que têm dinheiro para investir em grandes ações, mas para empresas pequenas e médias que podem começar isso de forma imediata. Então, doutora Cláudia Coser, eu agradeço por teu tempo, por teu compartilhamento dessa experiência, dessa visão, porque é muito prático, né? É só começar. Sim, exatamente. Eu que te agradeço o convite, Patrícia, e o SESCAP Paraná. Fico à disposição para futuras trocas. E é isso aí, a gente precisa melhorar o mundo. E mudar o mundo começa por cada um de nós, né? Sempre. E aí, você? Aí na sua empresa, você que está nos ouvindo, você já implementou alguma prática de sustentabilidade? Eu quero fazer um convite para que você comente aqui nesse episódio quais são as práticas que você já realiza aí na sua empresa. Vamos fazer um registro rápido. Que tal trocar as sacolas plásticas que você usa no seu mercado por eco bags? Se na sua empresa você ainda utiliza recicláveis como copos, garrafas, que tal substituir por canecas e garrafas que são de uso maior, né? Na hora de se deslocar para o trabalho, que tal uma vez por semana deixar o carro em casa, pegar um transporte coletivo e fazer esse cuidado com o meio ambiente? São pequenas ações que trazem grandes resultados. Eu aproveito aqui para pedir para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso podcast e convido para que você acompanhe sempre os nossos episódios. Nós vamos falar sempre sobre sustentabilidade, gestão, representação sindical e inovação e tecnologia. E aí, gostou do episódio de hoje? Comenta aqui e deixa seu insight. Esse foi mais um Ponto de Inflexão, o podcast do SESCAP Paraná. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.